Caros amigos, bem-vindo a mais um episódio de Clamor da Humanidade. Nesse vídeo falaremos sobre o conflito mais devastador do século XX e por que a Ucrânia foi alvo de disputas territoriais por séculos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho das notificações para não perder as novidades. A guerra na Ucrânia é um dos conflitos mais intensos e devastadores do século XXI, marcado por disputas territoriais, interesses geopolíticos e profundas consequências para o cenário global. Desde 2014, a Ucrânia se tornou o centro de uma batalha que vai além de suas fronteiras. O conflito começou com a anexação da Crimeia pela Rússia, um movimento que chocou o mundo e reacendeu as tensões da Guerra Fria. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar ainda mais no tempo. Por séculos, a Ucrânia foi alvo de disputas territoriais, uma terra rica e estratégica que se tornou ponto de confronto para impérios e superpotências. Desde os czares russos até a União Soviética, a história da Ucrânia é marcada por lutas pela independência e resistência contra a dominação estrangeira. Em 1991, com o colapso da União Soviética, a Ucrânia finalmente conquistou sua independência, se tornando uma nação soberana. Mas a nova liberdade trouxe novos desafios. Entre a aproximação com o Ocidente e os laços históricos com a Rússia, a Ucrânia se viu dividida. Essa tensão culminou em 2014, quando protestos populares em Kiev, conhecidos como o movimento Euromaidan, forçaram a saída do então presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych. A Rússia, sentindo que estava perdendo sua influência na região, reagiu com força, anexando a Crimeia e apoiando separatistas no leste da Ucrânia, desencadeando um conflito que se estende até hoje. Mas foi em 2020 que o conflito atingiu uma nova escala, quando a Rússia lançou uma invasão em larga escala. Tanques cruzaram as fronteiras, mísseis destruíram cidades e o mundo assistiu em choque. Essa invasão não foi apenas uma tentativa de capturar território, mas uma luta pela influência global. Uma batalha por poder e controle em um mundo cada vez mais fragmentado. As consequências vão muito além dos campos de batalha. Milhões de civis foram forçados a fugir, criando uma das maiores crises de refugiados da história moderna. Economias foram abaladas, com impacto nos preços de energia, alimentos e cadeias de suprimentos, afetando até mesmo países distantes do conflito. Além disso, essa guerra trouxe à tona uma nova era de guerra híbrida, onde batalhas são travadas não apenas com armas, mas com ciberataques, propaganda e desinformação. A guerra na Ucrânia se tornou um teste crucial para a ordem mundial, desafiando alianças e remodelando a política global. Hoje, a Ucrânia luta não apenas por sua soberania, mas pelo futuro de sua identidade como nação livre e independente. E enquanto as bombas continuam a cair e as negociações se arrastam, o mundo observa, dividido entre esperança e medo, aguardando para ver como essa história, ainda em escrita, irá se desenrolar. Soberania e integridade territorial. Defesa da independência. A Ucrânia quer preservar suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e resistir à anexação de territórios como a Crimeia e partes do Donbas. Rejeição ao controle russo. Recusa a ideia de ser uma esfera de influência russa, buscando se consolidar como um Estado plenamente soberano. Identidade nacional e cultura. Preservação da cultura ucraniana. Proteção da língua, história e identidade cultural contra a assimilação russa. Resistência à russificação. Combate à tentativa de Moscou de apresentar a Ucrânia como apenas uma extensão cultural da Rússia. Democracia e direitos humanos. Liberdade política. Defesa do direito de escolher seu próprio sistema político e alianças internacionais. Combate ao autoritarismo. Rejeição ao modelo político russo, visto como mais autoritário, em favor de uma democracia europeia. Alinhamento geopolítico. Integração com o Ocidente. Busca se aproximar da União Europeia e da OTAN, garantindo segurança e desenvolvimento econômico. Resistência à pressão russa. Não aceitar que Moscou dite suas políticas externas e decisões estratégicas. Segurança regional e global.
defesa do sistema internacional. A luta da Ucrânia também é vista como uma defesa da ordem internacional baseada em regras e leis. Exemplo para outras nações. Mostrar que invasões e mudanças de fronteiras pela força não serão toleradas no século XXI. Sobrevivência econômica e reconstrução. Recuperação econômica. Além de território, a Ucrânia luta para proteger sua economia devastada pela guerra. Reconstrução nacional. Garantir que, após a guerra, o país possa se reerguer com o apoio internacional. Mas, no final, a verdadeira pergunta que fica é: quais serão as consequências para gerações futuras? O que essa guerra significará para o equilíbrio global de poder nas próximas décadas? E como a história julgará aqueles que tomaram decisões críticas nesse momento de crise? Essa é a história da guerra na Ucrânia. Uma luta pela liberdade, pela soberania e pela sobrevivência em um mundo incerto e cada vez mais perigoso. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho das notificações para não perder as novidades.